Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial aqui pela Rede Sul, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos! Você sabe, o Movimento Empresarial tem a parceria da Sistec, Contabilidade Digital. E nós estamos aqui dentro do espaço da Macro Office, que é apoiadora do nosso programa. Você não conhece ainda a Macro Office? Venha cá para fazer a sua reunião ou fazer o seu evento. O programa de hoje vai ouvir a advogada e diretora da Pereira da Costa Advogados, doutora Luciana Pereira da Costa, que vai falar sobre inteligência fiscal. Também vai conversar conosco a contadora Simone Freitas, ela que é gestora da Imembuí Microcrédito, uma organização especializada em concessão de crédito para os pequenos negócios. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a administradora Vera Brock. Tudo isso e muito mais aqui no Movimento Empresarial a partir de agora. Nós estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e neste bloco nós vamos conversar com a Simone Freitas. A Simone Freitas é coordenadora administrativa da Imembuí Microfinanças. Simone, uma alegria poder contar contigo aqui para a gente conversar. Uma alegria muito, eu sou muito grata pelo esse convite de poder também falar um pouco da instituição, né, que nós fizemos um trabalho com empreendedores, né, tanto formais e informais, atendendo todo o Rio Grande do Sul, né. O que a gente visa é gerar renda e trabalho, né, e agregar conhecimento, tanto social, econômico e ambiental. Isso é muito importante porque quando a gente está falando de empreendedores e pequenos negócios, certamente muitas empresas acabam tendo dificuldade para crescer por falta de capital. E quando se vai falar de instituições financeiras tradicionais, me parece que os bancos eles são muito mais rígidos na questão de concessão de crédito, na questão muitas vezes de acreditar na ideia de um empreendedor, e tu falaste questão de empreendedores formais e informais. Então, antes até da gente falar um pouquinho a respeito dessa forma de concessão de crédito, eu quero conhecer um pouquinho mais a respeito da Simone. Conta um pouco da tua história aí para os nossos telespectadores. Eu sou de formação, sou contadora, né? Me especializei em gestão financeira, trabalhei algum tempo com contabilidade, trabalhei também no Banrisul, e quando eu estava no Banrisul, um ex-professor meu de faculdade me convidou para conhecer a Porto Sol, né? Então eu vou conhecer. E aí ele precisava de alguém no setor financeiro, né? E eu cheguei lá e a Porto Sol, que já tem 27 anos no mercado e já foi muito grande e já teve várias filiais em Porto Alegre, interior, estava totalmente abandonado. Como é uma OCIP, o que é uma OCIP? Ela é uma instituição civil não governamental. Ela não distribui lucros, ela não tem sócios, né? Então, ela tem um conselho fiscal e um conselho administrativo que não é remunerado. Então, a Porto Sol estava totalmente abandonada. Eu disse, eu vou pegar isso para mim e vou trabalhar aqui. E aí comecei, né? Comecei a tentar divulgar mais, mas como a gente não tinha mais tanto capital, comecei a procurar instituições que são OCIPs também e que fazem o mesmo trabalho que a Porto Sol. E aí, então, eu conheci a Imembuí, que é de Santa Maria, que é pioneira também há mais de 21 anos no mercado, trabalhando com empreendedores.
E a gente começou a conversar e conversando com o presidente também, a gente fez essa fusão. Em 2021, nós nos tornamos Imembuí Porto Sol. Olha só que interessante, porque a Porto Sol é como tu falaste, né? Eu conheço a Porto Sol há pelo menos 20 anos, já recomendei para clientes há muitos anos, justamente pela maior facilidade de ter um relacionamento na hora de buscar um crédito, na hora de apresentar um negócio, muitas vezes até para sair de uma situação de maior dificuldade, e depois, infelizmente, existe o ciclo natural das organizações, por essas coisas que acontecem, porque daqui a pouco a organização acabou entrando num momento de pausa. Sim. E aí tu está comentando que participaste desse processo de resgate da Porto Sol, né? E essa parceria com a Imembuí. Mas conta para nós então um pouco a respeito do que está sendo feito hoje, né? Que tipo de atividade, como é que a Imembuí Microfinanças pode contribuir com os empresários e em especial com os empresários de pequenos negócios para desenvolverem as suas atividades? Então, hoje a Imembuí entrou em Porto Alegre, né? Todo mundo pergunta, Imembuí, o que é Imembuí? É uma lenda indígena da cidade de Santa Maria, porque Imembuí é da matriz de Santa Maria. E aí, o que nós estamos fazendo? Divulgando a Imembuí, né, mostrando o trabalho que é feito com os empreendedores. O que eu viso hoje? Eu digo que eu estou em todos os movimentos que tem de empreendedores para divulgar o que a Imembuí faz para eles. O que a gente faz para eles? A gente concede créditos, que é o microcrédito produtivo e orientado. O que é o microcrédito produtivo e orientado? Você tem um empreendimento. Ah, Simone, eu preciso de crédito. Mas realmente tu precisa daquele crédito e é aquele valor que tu vai querer? Sim, a gente trabalha concedendo crédito, mas eu não vou endividar essa pessoa. Essa é a ideia de visitar. Nós vamos até o cliente, nós temos os agentes de crédito todos especializados, a gente vai até o cliente, a gente pergunta para ele qual é o teu custo, qual é a tua despesa, tu sabe realmente o que tu pode pagar? Então essa é a ideia, é divulgar esse trabalho que é feito, que eu digo que é personalizado, né? É feito, cada caso é um caso. Não somos uma instituição bancária, porque a gente foi criado para atender esses empreendedores que não têm chance. Eu sou informal, vou pedir um crédito numa instituição financeira normal. É muito difícil, como eu vou comprovar o meu faturamento? Então, tudo isso a gente faz através de um levantamento socioeconômico. Eu vou conversar contigo, vou te perguntar qual é a tua despesa, qual é o teu custo, quais são os melhores meses de faturamento, né? Então, isso eu quero levar e mostrar o nosso trabalho cada vez mais, né? Eu acredito que a gente está conseguindo, a Imembuí está ganhando bastante espaço em Porto Alegre, a gente também tem a parceria com a Prefeitura do programa Mais Crédito Juro Zero. Como é que é esse programa Mais Crédito Juro Zero? Porque muitas vezes a gente tem a sensação de que os valores cobrados pelas instituições financeiras, eles são absurdos, principalmente daqueles que têm menores condições de apresentar garantias ou que oferecem perante o olhar da instituição financeira um risco maior. Como é que é esse programa da Prefeitura de Porto Alegre? Então, o programa da Prefeitura é um excelente programa. Começou também em 2022, né? É para atender realmente o pequeno, né? Aquele que é informal também. Então, o programa ele se divide em 3 etapas. Primeira etapa, o empreendedor pode tirar até R$4.000 sem pagar juros. E aí até fiz uma live, né? É verdade ou pegadinha? Porque tu vai divulgando e as pessoas até não acreditam, mas realmente é isso. Se eu pegar os R$4.000, eu vou pagar apenas 10 prestações de 400, num exemplo bem simples, e as 2 outras, quem paga é a prefeitura, que seria os juros da operação. Então é um baita de um incentivo, né, para o pequeno realmente que quer crescer, né, que quer desenvolver sua atividade e não tem condições de pagar realmente, porque às vezes tu vai pegar um crédito, os juros é 3 vezes mais do que o capital que você pagou. E nesse programa não.
O empreendedor paga apenas o capital que ele tirou. E nesse programa, a Imembuí é parceira da prefeitura no acesso ao crédito para os pequenos empresários. Isso, nesse programa a gente é parceiro da prefeitura. Tenho orgulho de dizer que tem mais operadoras. Hoje, com a renovação do contrato, vão ficar 3 operadoras, né? Nós somos uma delas e nós é que mais concedemos crédito. Por quê? Nós trabalhamos com o informal. E a gente tem aquela análise diferenciada. Ele aconteceu alguma coisa, ele tem uma pequena restrição. Então, não vai para o nosso sistema e nosso sistema não bloqueia. Eu consigo fazer personalizado, acontecer alguma coisinha, não consegui pagar uma luz, ou era um aluguel que eu estava em outro espaço e me mudei. Então, a gente consegue atender alguns casos, porque a gente sabe que a pandemia deixou muita gente, né, com restrições, isso é uma realidade, né, de todo o país, e a gente consegue fazer esse diferencial, né, podendo atender, nós vamos atender. Por quê? A gente quer que desenvolva, né, faça esse desenvolvimento da economia em Porto Alegre, a gente quer que cresçam os informais, tenham o direito também de ter acesso ao crédito e fazer seu empreendimento crescer. Simone, e quem é que pode acessar esse crédito? Falaste dos informais, mas também os pequenos empresários, os MEIs e os microempresários também podem acessar? Tem algum limite mínimo e máximo de faturamento, tempo de constituição da empresa? Como é que é isso? Quem pode acessar são todos os empreendedores que empreendem em Porto Alegre, tá? Hoje é voltado, como da Prefeitura de Porto Alegre, apenas para quem empreende em Porto Alegre. Tem que ter o faturamento no máximo até o MEI, que é 82 mil. O informal, como eu vou saber o faturamento do informal? Através do que eu falei antes do levantamento socioeconômico, de conversar com ele, de saber realmente o que ele sabe do faturamento. A gente faz uma pesquisa e monta um faturamento para ele, já orienta dessa forma. Então, só os empreendedores que têm um faturamento até 82 mil. 82 mil por ano? Por ano. Isso que é o faturamento do MEI. O que é o interessante do programa? Que para a segunda etapa, o programa exige que esse empreendedor faça algum curso voltado ao empreendedorismo. Então, já está qualificando, de certa forma, esse empreendedor. Esse curso ele pode ser online, ele não tem uma carga certa de horário, né? Desde que ele tenha um certificado no final reconhecido pelo MEC. Então, o informal, o MEI pode fazer também. Fizemos para um microempreendedor, porque tem algumas atividades que não pode ser MEI, né? E esse microempreendedor tinha um faturamento abaixo de 82 mil, que é o faturamento do MEI. Então, a gente conseguiu fazer, através de comprovação, né, que ele faturava menos que 82 mil ano. Muito interessante. E pensando em 2023 e pensando na realidade e na esperança de todos nós de que a economia volte a girar com mais intensidade, que nós tenhamos um ano com mais desenvolvimento econômico, quais são as ações que tu, Simone, estás trazendo junto com a Imembuí para os empreendedores aqui na região e a Imembuí que atende o estado inteiro, né? Então, a gente hoje divulga bastante, eu estou fazendo bastante parcerias, né? Parcerias com o SINCA, que é o Sindicato dos Cabeleireiros, parcerias com a FAIMEB, que é uma federação para as igrejas, né, evangélicas pequenas também, que também precisam desenvolver, né? O que a gente está fazendo? Divulgando bastante. A gente tem bastante linha de crédito hoje, que também é para construção e reforma, saneamento básico, crédito saúde mulher, além do microcrédito produtivo. No interior, nós temos o crédito para apicultor também, crédito rural, né? Então, o que a gente está fazendo? Divulgando bastante para se tornar conhecido, porque, por incrível que pareça, muitos empreendedores não conhecem o microcrédito. Né? Essa linha de microcrédito, esse crédito, mas o que é o diferenciado, né?
O diferenciado é exatamente isso. Nós não somos uma instituição financeira, nós não somos banco. Nós somos uma OCIP, que é uma instituição civil, não governamental, que ela não distribui lucros. Então, nós não temos donos e sócios, né? A gente costuma dizer, nós somos os donos, os que trabalham na instituição. Porque tudo que entra, gerou de lucro daqueles juros, vai ser distribuído novamente para os empreendedores. Então, a gente não quer comprar esse prédio aqui, até porque, como somos OCIP, nós somos fiscalizados pelo Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho. Então, o que é a nossa missão realmente? É fornecer, conceder crédito para esses empreendedores formais e informais e fazer a economia girar. Fazer com que eles tenham a possibilidade de crescer também, que é difícil, né? E a gente, não é fácil. Não é fácil. A gente acredita que o empreendedorismo realmente transforma vidas. Simone Freitas, coordenadora administrativa da Imembuí Microfinanças, parabéns pelo belo trabalho e conte com a gente aqui no Movimento Empresarial para divulgar sempre boas notícias como essas para os empreendedores aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, fiquei imensamente feliz com o convite e eu acho que é muito importante a gente divulgar, né, essa possibilidade desse crédito para esses pequenos, que às vezes eles ficam perdidos, como eu vou conseguir? Hoje a gente tem clientes de mais de 20 anos na carteira, tem clientes que cresceram, que abriram outras filiais, mas tem aqueles que continuam ainda, eu sou costureira, eu continuo com o meu trabalho, e tudo bem, e continuam fiéis à instituição, isso é muito importante. Eu gosto de dizer que eu sou formada em contabilidade, sou formada em gestão financeira, isso ajuda muito o meu trabalho, esse trabalho, mas eu sou apaixonada pelo microcrédito. Desde que eu entrei na instituição, então eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu acho que a gente transforma a vida, sim, é muito bom tu ver aquele sonho ser realizado e tu participou disso, sabe? Isso é muito importante. Parabéns, Simone, parabéns para a Imembuí. Para você que assistiu e quer saber mais, entre em contato aí com os contatos que aparecerem. E não sai daí não, o Movimento Empresarial continua logo depois. Olá! Hoje no Movimento Empresarial, com as dicas de gestão, vamos trazer ensinamentos incríveis, valiosos para a sua organização, com o objetivo maior de reduzir ou mesmo eliminar as disfunções organizacionais e acelerar o seu negócio. Empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras, e para todas as demais formações e funções que querem melhorar o seu negócio, recomendamos técnicas, instrumentos e recursos tecnológicos que fazem bem a você, gestor, ao seu colaborador e à sua empresa. As organizações empresariais são entes vivos orgânicos que precisam estar em constantes transformações. E o desafio é praticar ou recomendar ações corretivas, concretas e resultados. Afinal, de que valeriam as dicas de gestão se não forem colocadas em práticas? A logística, a gestão de pessoas, a organização financeira, as estratégias organizacionais, o planejamento estratégico com o plano de ação, usando os 5Ws, 2Hs, culminando com o BSC, trazem resultados otimizados e expectativas de ganhos maiores, não só para a sua empresa, mas também
para toda a sociedade, que tem reflexos nos modelos organizacionais. Você, líder gestor, deve preparar suas pessoas e aquelas que querem se ajustar aos recursos da gestão, à filosofia, ao propósito ou às políticas da organização. Como disse Vicente Falcone, em programas de qualidade, se você não está satisfeito na organização, não fique aí reclamando, achando que tudo não está certo, que as coisas não vão mudar, que as coisas sempre foram assim. Estas lamúrias realmente são difíceis para um gestor. E a experiência nos indica que está no papel da liderança administrar o seu time. Mas, se você não está satisfeito, não fique aí reclamando. E como disse Falcone, nos programas de gestão da qualidade, se não está satisfeito, caia fora. Exatamente isto. Não está satisfeito? Não fique reclamando. O verdadeiro valor humano está dentro da organização. Quando você se dedica 8 horas por dia ou mais, seja em horas dedicadas presencialmente ou no híbrido, criando e inovando, amando o que você faz. Seja gente que faz. Assim, as empresas crescem e toda a equipe cresce. Motive o seu time. Observe que estes valores humanos são desenvolvidos com o talento, incentivando e inspirando pessoas. Logo, sejas proativo, crie soluções, integre-se às pessoas, busque a liderança, troque ideias otimistas, sejas um construtor de talentos, motivando os seus colaboradores, a sua equipe, o seu time. Tome a decisão certa. As empresas mal gerenciadas não sobrevivem. É como uma criança com febre alta. Só há um diagnóstico. Ou é uma febre passageira, bastando um antitérmico, ou algo grave que deve ir à cirurgia. As empresas doentes interferem em milhares e milhares de pessoas. Dependendo da problemática, pode ir à cirurgia ou ao caos, fechando as portas. Tony Robbins, em seu livro Passos de Gigante, afirma que pequenas mudanças fazem a diferença. Inspire-se em suas recomendações. Faça a diferença interagindo com o seu time e excluindo aquele que não está disposto a ajudar. Canalize energias positivas diariamente e obterás resultados inesperáveis e mensuráveis. Robbins assegura que todos nós temos sonhos. Para ser bem-sucedido na profissão, sonho de fazer a melhor viagem, sonho de obter os melhores resultados, de transformar o mundo em um lugar melhor. Pense que você pode sonhar, conectando pessoas, inspirando pessoas e organizações a serem melhores. Pense nas suas decisões. Então, leia o livro do Tony Robbins, Passos de Gigante, Pequenas Mudanças para Fazerem
a diferença. E até a próxima terça-feira. Vem comigo! tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e neste bloco nós vamos conversar com uma advogada, doutora Luciana Pereira da Costa, que é sócia-diretora da Pereira da Costa Advogados, é conselheira da OAB aqui no Rio Grande do Sul e integrante do NUME, o Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. Tudo bem, doutora Luciana? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Ana Paula. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. É sempre uma satisfação conversar contigo e, principalmente, receber essas informações que você compartilha sobre essa área do direito que é tão específica, que é o direito tributário. Mas, para as pessoas que não te conhecem ainda, eu vou pedir para que você possa contar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Ótimo. Bom, eu quero começar agradecendo o convite. É sempre uma alegria a gente poder participar de programas como o de vocês, compartilhando ideias. Eu também assisto e aprendo muito, então, com os outros que vêm aqui também compartilhar. Acho isso riquíssimo e a gente tem sempre que tem a oportunidade de fazer isso, né? Não perdê-las e aproveitá-las. Bom, contar um pouco da minha trajetória, né? Eu fiz faculdade de Direito e de Filosofia, sou formada também em Filosofia pela Unicinos. Me formei há uns 20 anos atrás, já fazem 20 anos que eu tenho escritório também. Me formei e fui direto ter escritório, então... E logo que eu comecei a atuar, já fui atrás de cursos de gestão, cursos de como aprimorar. Já desde cedo eu entendi que o meu escritório não era só um escritório de advocacia, mas sim uma empresa,
né, que precisava de gestão, precisava ter um olho na contabilidade, nas finanças, nos tributos que incidem sobre tudo isso fez, vamos dizer assim, eu ir criando uma curiosidade também sobre como é que funciona a tributação, né, dentro de casa, no meu escritório, aí como se aplica também, e isso foi uma crescente, né? Como eu digo, quando eu participo dos programas, eu participo no programa também na Bandeirantes, outros canais, e eles, quando falam em tributos, eu sempre digo, é importante pagar o justo, nem mais nem menos, mas pagar o que é certo. E para fazer isso, a gente precisa ir atrás, estudar, né? E foi isso que eu comecei a fazer desde cedo no escritório, e depois expandi como uma área de escritório para a gente aplicar compliance. Compliance nada mais é do que a gente estar adequado às regras, né, que incidem no nosso negócio. Então, as regras tributárias, a gente estar adequado e não ter riscos, né, que é quando a gente está pagando a menor, e também a gente está adequado e não deixar, vamos dizer assim, pagando a mais. Também a gente teve uma trajetória muito forte, tem um nome, Pereira da Costa, também é muito bem lembrado na área previdenciária. Então, a gente começou desde o início do escritório a atuar nessa área com aposentadorias, benefícios tanto do regime geral, que é o INSS, quanto de regime próprio com servidores públicos. E aí o escritório cresceu, vamos dizer assim, nessa área também. Hoje a gente atua em Porto Alegre, Canoas, Alvorada, temos uns 2 anos já, o escritório lá, está indo. Ontem ainda fiz reunião com a equipe toda, com todo o time do Pereira da Costa, e a gente estava olhando os números, a Alvorada está indo bem também, o escritório, né, foi um ponto acertado, e estamos atuando aí, criando oportunidades, né, para todos crescerem. Assim, o advogado, às vezes as pessoas têm um receio, né, de falar com o advogado, mas na verdade a gente traz coisas boas, né, porque vem trazer economia na área tributária, vem ensinar como é que pode melhorar o cálculo do benefício previdenciário, como é que pode alcançar. Então, eu sempre brinco, não precisa ter medo, na verdade a gente veio aqui para ajudar. Doutora Luciana, uma das coisas que me chama a atenção da sua fala é justamente encarar o escritório como um negócio. A gente vê muitas vezes profissionais liberais e empresas das mais diferentes áreas que são comandadas por pessoas de perfil mais técnico, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, advogados, e que têm dificuldade de se enxergar como um empresário, se enxerga como um técnico da área. E talvez parte do sucesso do seu escritório tem justamente a ver com o fato de encarar como um negócio que precisa fazer busca de clientes, precisa tomar conta das finanças, precisa ter gestão de recursos humanos e precisa encontrar um nicho de atividade. Então, dentro essa constituição de um nicho, uma das atividades que vocês desenvolvem é a inteligência tributária. Isso é uma coisa muito bacana, né, para os empresários. Com certeza, como foi comentado, ninguém gosta de pagar imposto. Isso é um fato. Ninguém gosta de pagar imposto. Menos ainda pagar mais do que precisa. O que seria inteligência tributária? Inteligência tributária nada mais é do que a gente ter, junto com a inteligência humana, né, que são, né, os especialistas, e aí está aí os advogados, os contadores, enfim, todo o time aí de pessoas que lidam com tributos, aliados com a inteligência artificial, como a gente tem denominado hoje, quando aquele serviço operacional de cruzamento de dados, de ter as informações da escrituração fiscal da empresa cruzada com toda a legislação que se aplica, né, naquele caso. Humanamente é impossível. A gente sabe que hoje, né, a cada hora, tem inúmeras normas que incidem na área tributária e afetam de uma forma ou de outra as empresas, e é impossível humanamente que a gente consiga dar conta e fazer uma análise realmente de excelência. Então, a inteligência tributária, a gente consegue ter uma estrutura, que é um software muito, vamos dizer assim, potente, ele consegue ali ter mais de 50 bilhões de regras, a gente já tem todos os casos que a gente atende, e a gente consegue, vamos dizer assim, atender segmentos tanto de indústria, a gente atendeu já clientes como a Avan, vou trazer um exemplo aqui, a própria o Zafari, que é muito bem conhecido aqui no Sul,
Então, a gente consegue pegar essas empresas que têm um volume enorme de dados e de informação, através dessa inteligência artificial, a gente olhar todos os arquivos que eles criaram na escrituração fiscal deles, e ali a gente fazer uma auditoria, um pente fino, e avaliar se em cada item a legislação aplicada foi analisada corretamente. E aí tu vai dizer se a aplicação daquela legislação já a Receita Federal entende da forma como a gente está considerando, já tem, vamos dizer assim, na própria Receita, e na verdade a empresa interpretou errado ou não estava atualizada, então a gente vai trazer essa informação já com a base legal, ou a gente vai apontar, olha, aqui não é direto no administrativo, direto com a Receita, mas a gente tem aqui discussões na Justiça nesse sentido, e temos aqui ranqueadas como é que está a possibilidade de êxito. Se já temos decisões já em repetitivo, se temos decisões ainda começando, a jurisprudência ainda não está muito forte, a gente vai trazer os dados para o empresário para ele poder saber, olha, essa ação eu quero entrar, essa eu não vou entrar ainda porque tenho receio, sou um pouco mais conservadora aqui nesse ponto, quero só fazer o que é certo, assim que imediatamente a Receita vai identificar que eu estou pedindo e não vai me trazer qualquer discussão. Vai daí do perfil do dono da empresa, mas o papel do advogado, o papel do nosso escritório é trazer para ele a informação com mais dados possíveis. E a gente consegue fazer isso usando, né, a inteligência artificial aliada com a inteligência humana. E normalmente, Luciana, como que os clientes chegam até você para buscar o seu serviço? Eles já chegam com uma dúvida prévia ou eles já chegam com problemas? E se já chegam com os problemas, quais são esses tipos de problemas que normalmente aparecem no seu escritório? Então, quando eles chegam para nos procurar, eles já chegam com algum problema, a gente chama com alguma dor para ser solucionada. De regra, é essa questão de não ter bem certeza do que está acontecendo na escrituração fiscal. O próprio contador, às vezes, nos procura, porque a gente já trabalha muito, vamos dizer assim, em parceria com o contador. Como eu disse, não tem como tu considerar que sem um software especializado que consiga cruzar todas essas legislações, tu consiga estar atualizado e aplicar da melhor forma. Então, quando a gente consegue aplicar essa inteligência numa empresa, normalmente aquele empresário, aquele contador que trabalha ali, ele comenta também com os seus amigos, com seus colegas empresários, enfim, com o seu círculo de amizade, e aí eles também nos procuram buscando também, eu gostei do que o meu amigo me falou sobre o serviço de vocês, e eu gostaria de ver se na minha empresa a gente também consegue aplicar. Acho bem interessante, como tudo, também no previdenciário a gente atua muito com pessoa física, mas nessa parte a pessoa jurídica é semelhante, porque é muito do relacionamento humano e da questão da indicação, né? A gente chama na linguagem popular, no boca a boca, é bem por aí que acontece. A gente começa a atender e todos terminam conversando quando o efeito, tanto positivo ou negativo, né? Graças a Deus tem sido sempre conversas positivas. Doutora Luciana, especificamente sobre essa questão, esse trabalho de inteligência tributária. Então, a minha empresa, de repente, contrata os serviços do escritório Pereira da Costa e percebe que eu estou pagando imposto a mais do que eu devia, né, baseado nesse processo aí de inteligência artificial. E, a partir daí, eu começo a pagar certo, não pago a mais do que eu preciso. Mas eu tenho possibilidade de receber aquilo que eu paguei a mais, ou de alguma forma de compensar isso em impostos futuros? Claro, ótima pergunta, Rogério. Tem sim. E se a gente está falando de estar pagando a mais tributos, mas que a gente já com a legislação consegue acertar isso, e aí através já de um procedimento administrativo junto à Receita, a gente já consegue apontar que tem a diferença, e a Receita normalmente já aceita, ela até, vamos dizer assim, ela deveria até ter apontado isso, né, de ofício, mas não vai fazer. A ideia dela não é ajudar o contribuinte. Então, nesses casos que é só aplicar a legislação, a recuperação é mais rápida e normalmente acontece via compensação. A gente faz o famoso perde-comp ali e termina compensando com outros tributos.
Então, é bem tranquilo e rápido, né? Normalmente, o efeito caixa, vamos dizer assim, acontece ali no próximo mês, a gente já começa, apresentou o trabalho, ó, identificamos as oportunidades, a gente já conversa com o time da empresa que cuida disso e já dá todo o suporte que ele precisar para já começar a recuperar. Então, imediatamente, apresentado o trabalho, já começa a perceber isso. Se a gente está falando de valores que dependem de uma decisão judicial, por exemplo, depois da tese do século, a gente tem as teses filhotes da tese do século, que é a aplicação da mesma lógica, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, porque ele não está ali como faturamento da empresa, ele é tributo, então ele não deve fazer base de cálculo, e da mesma forma como tem essa lógica que foi já decidida pelo STF, também, por exemplo, a tese filhote é a exclusão do PIS e COFINS da própria base. Então, acontece muitas vezes da empresa estar pagando assim e a gente apontar que, olha, existe a possibilidade de discutir isso judicialmente, né? Temos esse ranqueamento jurisprudencial sobre isso e você teria este valor estimado para recuperar. Se você quiser, pode entrar com a demanda judicial. Demanda judicial, daí temos que esperar a decisão judicial, que pode demorar, sabemos disso, e quando vier, ela pode tanto ser usada como compensação, ou pode ser paga via precatórios. Também é uma opção que a gente vai conversando com o empresário, como ele preferir. De regra, se a empresa é uma pagadora de tributos, vai optar por compensar, porque isso já mais rapidamente consegue ser aproveitado. Muito obrigada, Luciana, por todas essas informações. Com certeza, quem está nos assistindo vai aproveitar bastante dessas possibilidades e até mesmo entrar em contato com o seu escritório justamente para analisar ali, ver as possibilidades, se tem como, dentro dos tributos que estão sendo pagos, fazer essa melhor gestão tributária. Mas a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, o tempo passa muito rápido. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final ou dicas para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a mensagem final, assim, a gente falou bastante de inteligência tributária, que é muito importante, não se resume a isso que eu estou falando, é muito mais abrangente, né? Bem curto, realmente passou voando o espaço de tempo, né? Quando as coisas são boas, é assim, passa rápido. Mas a gente também atua em várias outras áreas que a gente pode auxiliar o empresário. Por exemplo, estive agora em Miami fazendo um curso sobre como internacionalizar negócios, como proteger patrimônio fora, né, do país, daqui a pouco dolarizar uma parte. Então, quando a gente está conversando com o empresário, a gente começa a conviver e começa a perceber as dores que tem, os receios e as necessidades e vai se especializando e agregando isso no nosso conhecimento para poder também trazer soluções. Eu acho que o papel do advogado é sempre ser aquela pessoa que ouve o que ele está precisando e vai em busca de estudar e trazer uma melhor solução para o empresário. Então, assim, a gente consegue, né, que as empresas sejam fortes e um país com empresas fortes consegue, com certeza, ter uma economia melhor e todos vivem melhor. Doutora Luciana Pereira da Costa, sócia-diretora da Pereira da Costa Advogados, integrante do NUME e conselheira do OAB-RS, muito obrigado pela sua entrevista. Rogério, Ana Paula, foi uma alegria participar do programa. A gente está sempre à disposição aqui no Escritório Pereira da Costa e sempre que quiserem nos chamem e depois nos enviem o programa para que a gente possa também divulgar nas nossas redes, vai ser uma alegria. Muito obrigado. Muita gratidão. Até mais. Eu sou Cláudia Fortuna, falando sobre constelação familiar aqui no Movimento Empresarial. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Mas afinal, eu devo constelar? Quando é que eu sei que eu devo ou não constelar? Por que eu vou constelar? Quando é que eu vou constelar? Que diferença faz eu constelar? E eu costumo responder assim: constelação nunca é para uma pessoa. Ela é sempre para um todo. Este todo pode ser mais completo, menos completo, mas sempre é um todo. Então vamos imaginar o seguinte, que é um clã da família. Este é o todo que eu vou abranger dentro do meu campo numa constelação quando eu vou colocar a minha família de origem, por exemplo. Mas aí a pessoa me diz assim:
Tá, Cláudia, mas o que funciona? Como é que é essa coisa de constelar? E eu vou usar o seguinte exemplo metafórico. Imagina que você vai numa loja de móveis e compra um móvel, uma cadeira, tá? Fácil montagem, mas vem ali um manualzinho. Você se sente inseguro, porque vem um monte de parafuso, as peças todas soltas, e você diz, tá, vou tentar montar. Aí monta, olha para a foto, olha para a coisa nunca é exatamente igual. Como dizem por aí, sempre sobra um parafuso ou falta. Mas a pessoa se vira, deixa de seguir aquele manual, faz do seu jeito e monta a cadeira. Senta na cadeira, a cadeira está firme e fica assim. Muito bem. Aquela foi a primeira cadeira. Se essa pessoa comprar mais cadeiras, cada vez mais ela vai montar com mais rapidez e do mesmo jeito. Ok? Então vão guardando essa informação. O que vai acontecer em seguida? Só para vocês entenderem. Vamos supor que vem na sua casa um especialista, um montador profissional, olha para a cadeira e diz, mas essa cadeira está esquisita. Quem é que montou? Eu montei. Mas olha ali, aquele pé, ele não é virado para lá, ele é virado para cá. Sim. Tá. O cara vai lá e arruma aquele pezinho. E a cadeira fica mais bonita, mais harmoniosa, mais perfeita. O que acontece a partir disso, deste evento? Todas as cadeiras que forem compradas serão montadas agora a partir de um outro jeito. A constelação é exatamente isso. Você pode ser a cadeira montada certa. A primeira cadeira no seu clã, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, montada certa. O que surge após isso? Várias cadeiras montadas certas. Quanto mais cadeiras forem montadas da forma correta, mais bem montadas e rapidamente serão montadas as próximas cadeiras. Então, quando a gente constela, é como se nós corrigíssemos algo, um detalhe, que às vezes nem é um detalhe muito grande, volumoso, vamos supor assim. Mas é um detalhe que faz toda a diferença. Mas faz diferença só na minha vida? Não, faz diferença a partir dali para todo o clã. Disse, inclusive, a biologia nos traduz isso, que 14 gerações são capazes de levar uma informação traumática. E eu vou dizer que informação traumática talvez fosse montar errado a cadeira. E que a informação não traumática, boa e produtiva, fosse consertar essa cadeira. Tá? Quando você é a primeira cadeira certa, coisas grandiosas acontecem a partir deste evento. Então, se alguém me pergunta, Cláudia, eu devo ou não constelar? O que eu vou dizer? O mais rápido possível, porque você não tem mais tempo a perder de ser feliz. Você precisa ser feliz aqui, você precisa ser feliz agora. Porque muitas pessoas, a partir da sua constelação, também vão mudar. Procure um bom constelador, não perca tempo, faça a sua constelação, porque as coisas começam a mudar e você começa a ser a cadeira certa, a primeira de uma lista imensa de cadeiras, e muitas benesses surgirão a partir desse evento. Ok? Fiquem bem. Até o próximo Movimento Empresarial. Tchau, tchau.
boa com toda a família, com várias áreas pra curtir. É muita emoção, vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos aqui de volta para fazer aquele bate-papo sobre as entrevistas que foram realizadas e também complementar algumas informações sobre a nossa visão do que foi apresentado. E nós tivemos duas convidadas com assuntos muito importantes para você que é empreendedor e empresário. A Simone Freitas, que trouxe todas as informações referentes ao microcrédito, e a Luciana Pereira da Costa, que fala sobre a inteligência fiscal. Mas, Rogério, essa questão toda do microcrédito, que é tão importante para muitos empreendedores que são pequenos ou que estão iniciando e precisa daquele aporte para incentivar, para dar aquele pontapé para que ele cresça e permaneça ativo. Qual a tua percepção referente a isso? Ana Paula, a Simone ela apresentou para nós uma opção que grande parte dos empreendedores, grande parte dos empresários não percebe, não entende, às vezes nem conhece, que é justamente a questão de entidades, como é o caso da Imenduí, Porto Sol, que oferecem uma forma diferente de concessão de crédito e que está muito vinculado à questão do microcrédito. Então, acho que primeiro é interessante comentar que às vezes não se entende o conceito do microcrédito. O microcrédito ele é concedido em grande parte, para empreendedores informais. Então, são aquelas pessoas, daqui a pouco a costureira, que nem se enxerga como uma empresa, que nem se enxerga como um negócio. Muitas vezes é a questão da subsistência. E que, ao começar a receber crédito, a crescer, tem a possibilidade de se enxergar de uma forma diferente, de crescer mais rapidamente. Então, o microcrédito, normalmente, ele vai até os seus R$4.000, R$5.000, alguma coisa assim. Começa nos R$500. É impressionante como muitas vezes tem empreendedores, pequenos empresários informais, que o capital de giro que eles precisam para fazer as coisas acontecerem dentro da realidade deles é R$500, R$800. E naquele momento é o que de fato é importante. Então essa instituição, que é dirigida pela Simone Freitas, justamente trabalha com esse tipo inicial de aporte de capital. Então, não é doação, não é a fundo perdido, não é investimento sem retorno, não, é empréstimo, mas em condições muito favoráveis. Inclusive, a Simone Freitas nos comentou que aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em especial na Prefeitura de Porto Alegre, existe um convênio que faz com que o juro dessa operação feita utilizando a Imenduí Porto Sol seja subsidiado pela Prefeitura. Então, imagina, a gente está falando de um crédito aí de R$2.000, R$3.000, R$500, até R$5.000, onde a Prefeitura de Porto Alegre ela arca com o juro.
É claro que fica mais barato, né, para o empreendedor e muitas vezes viabiliza a possibilidade do empreendedor buscar esse recurso e começar a trabalhar. Então, eu penso que é uma opção muito interessante, sai do contexto das financeiras, dos bancos tradicionais, até mesmo das cooperativas de crédito, que também são uma opção interessante para os empreendedores, porque oferecem condições diferentes e a própria relação entre o correntista e a instituição financeira é diferente, porque nas cooperativas de crédito são associados e não apenas clientes. Mas a instituição apresentada pela Simone justamente traz uma visão diferente e que favorece, em especial, os pequenos. E nós sabemos, né, Ana Paula, que em se tratando de Brasil, 99% das empresas são micro ou pequenas. Apenas de 1 a 2% das empresas são médias e grandes. Pode parecer estranho, mas essa é a realidade. Então, tudo aquilo que pode vir a beneficiar o pequeno, sem dúvida, é algo muito, mas muito favorável. E é bacana que a Simone trouxe para nós justamente essas opções aí na linha de crédito para os pequenos. Sim, Rogério, e é importante a gente, como comunicadores, dar espaço para que essas informações sejam difundidas, porque muitas vezes os pequenos que estão ali, como você falou, muitas vezes mais ocupados em executar as atividades, em fazer a costura, em fazer o alimento, seja ele qual for, ou em estar desenvolvendo a atividade que ele desenvolve, que não chega a informação para ele. E as pessoas, aquelas que estão mais antenadas às informações, acabam tendo acesso a essas possibilidades, e os pequenos que estão ali dia a dia executando acabam não chegando à informação. Então, assim como nós estamos abrindo essa possibilidade de trazer essa informação para que as outras pessoas também conheçam essa possibilidade, a gente até sugere, né, a outros comunicadores que se incentivem a essa informação a circular até que chegue de alguma forma nesses pequenos. No caso desse convênio com a Prefeitura de Porto Alegre, existe um prazo e um volume de recursos. Então, para as pessoas que entrarem dentro do prazo e utilizando até o limite do volume de recurso, é que tem a possibilidade de usufruir desse convênio de juros zero da Prefeitura de Porto Alegre. Por isso que é importante a pessoa pesquisar e fazer logo o acesso a essa linha de crédito. Não é algo ad infinito, não é para sempre, é por tempo determinado, é por um valor determinado, mas não é por quantidade de empreendedores determinada. Então, corre lá, vai lá, busca, alcança, se tu tem essa possibilidade de utilizar esse recurso para o seu crescimento e desenvolvimento. E então vou entrar agora no outro aspecto, que é que a Luciana Pereira da Costa trouxe para a gente sobre essa inteligência fiscal, como lidar com tudo isso, que muitas vezes são informações mais técnicas, as quais principalmente os empreendedores que sabem lidar com o seu produto ou com o seu serviço normalmente têm a tendência de evitar e só buscam mais informações, esse tipo de profissional como a Luciana, quando normalmente precisam, quando estão em uma situação mais complexa e complicada, né, Rogério? É interessante porque a doutora Luciana Pereira da Costa, ela apresentou o escritório Pereira da Costa, da qual ela é sócia, e que traz uma série de atuações em benefício dos empresários. E uma delas é justamente a questão de inteligência fiscal, onde se busca pagar aquilo que é justo de tributo. Muitas empresas acabam, na dúvida, pagando a mais. A gente sabe que existe a tendência das pessoas entenderem, empresário é sonegador, empresário não gosta de pagar imposto. Ok, ninguém gosta de pagar imposto em lugar nenhum do mundo. Mesmo nos países onde existe um grande retorno por parte dos governos para com a sociedade, ninguém gosta de pagar imposto. Vamos ser honestos. Agora, dizer que todo empresário é sonegador, isso não é uma verdade. E do mesmo modo, a gente percebe, e diversos clientes que a gente atendeu e atende ao longo do tempo,
Os contadores e os profissionais da área de finanças internas da empresa muitas vezes são orientados, paga o imposto que tem que ser pago e, na dúvida, paga a tarifa cheia, paga o valor todo. Quando existe a possibilidade de benefício fiscal de alguma coisa, muitas vezes as empresas não se valem disso para evitar discussões jurídicas posteriores ou situações assim. Pois bem, né, essas dúvidas é que muitas vezes acabam sendo sanadas e as empresas podem pagar o imposto apenas que realmente é devido por profissionais como a doutora Luciana Pereira da Costa, que vai fazer esse estudo, vai entender esse contexto, para que a empresa, que já tem que arcar com o custo dos impostos, pague apenas aquilo que é necessário, não pagando, pela dúvida, alguma coisa a mais do que normalmente é. Então, eu entendo que os especialistas eles precisam ser chamados para colaborar com as suas áreas de expertise. Então, tu precisas de gestão dentro da empresa, tem que ter um administrador ali para colaborar. Área contábil, tem que ter um contador. Agora, área que envolve direito tributário, direito societário, tem que ter um advogado. É o melhor caminho justamente para evitar esse tipo de dúvida, esse tipo de situação que pode, lá na frente, causar problemas para a empresa, Ana Paula. Rogério, muita gratidão. Estamos chegando ao nosso fim deste programa, mas deixando o recado que todas as terças-feiras, às 21h30, estamos aqui na Rede Sul de TV com o Movimento Empresarial, com muitos convidados, com muitas informações para contribuir com você, com o seu negócio. Até logo, muita gratidão. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, tchau a todos. Lembrando para todo mundo, quinta-feira, 16 horas, tem o programa Para Elas, apresentado pela Ana Paula. Bota na sua agenda. Terça-feira, às 21h30, aqui com a gente no Movimento Empresarial. Quinta-feira, às 16 horas, Para Elas, com a Ana Paula. Dado o recado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.